Olá, povo de Deus! Eu estou aqui uma vez mais para a palavra das 15. Para nós é sempre uma alegria ter você aí nos acompanhando, seguindo com esta live. Que seja Deus louvado pelas vossas vidas. Fica comigo até o final, não sai não. Deus tem mais para nós nessa tarde. Fica comigo, eu volto já. Queridos, hoje estaremos falando sobre uma personagem conhecida pelos apreciadores da Bíblia. Esse nome é conhecido que quando a gente fala dele, todos já sabem o que se diz, todos os que são apreciadores da Bíblia. O nome desta personagem chama Agar. Agar. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão sai do meio da sua terra, e da sua parentela, da sua família, seus pais, e vai para uma terra que Deus o chama. Quando chega no versículo de número 10, houve em Canaã uma crise de fome. Abraão desce ao Egito. Abraão fica por um período no Egito e Abraão volta para Canaã. E Abraão traz, no versículo 16 do capítulo 12, diz que Abraão traz camelos, bois, jumentos, jumentas, e entre todos esses animais que o texto cita, ele cita também escravos e escravas. Quando ele cita escravas, no meio destas escravas, havia uma especial para Sarai, esposa de Abraão. E esta Agar ficou servindo Abraão. Abraão já havia 10 anos que havia saído do meio da sua parentela, que já estava nesta caminhada aí na obediência de Deus. Abraão recebeu muitas vezes, nesses 10 anos, promessa de Deus de fazer ele uma grande nação, ter herdeiros. E sempre, até no capítulo 16, nós vamos ver Abraão falando, ou seja, Deus falando com Abraão. Deus falando com Abraão constantemente. Abraão falando com Deus, Deus falando com Abraão constantemente. Até então, você não vê Deus falar nada com Sarai, com a esposa de Abraão. No entanto, quando Deus promete que de Abraão seria o seu herdeiro, naquela ocasião que Abraão estava querendo usar o Eliezer, que era o seu funcionário, para ser o seu herdeiro, e Deus dá uma bronca em Abraão e diz, não será ele, será o seu herdeiro sairá de ti, e não o criado, foi criado na sua casa. Então, sempre Deus falando com Abraão, com essa promessa para Abraão. Haja vista que a esposa de Abraão era Sarai, e se qualquer via lógica, de forma comum, tudo o que aconteceria tinha que ser com Sarai. E Sarai agora no capítulo de número 16, o versículo de número 2, diz assim, olha, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz um filho. Então ela coloca ali uma certa culpa em Deus. Diz, o Senhor impediu que eu tenha filhos. Ou seja, você não é o problema. O problema está comigo. Eu que sou estéril, eu que não gero. Então Sarai faz essa declaração clara aqui. Ela diz, o problema está comigo, meu Senhor,
ou seja, meu marido. Ela chamava Abrão de meu senhor. O problema está comigo. E ela se diz, não dá para entender, mas nós podemos fazer uma conjectura, que parece que ela ficou com pena de Abrão, e diz, ou ela quis satisfazer Abrão, para que cumprisse as promessas as promessas que já havia feito com Deus para Abrão. E ela decide então, e ela diz assim, olha, o Senhor me tem pedido a dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei. Mas aí ela coloca ela na primeira pessoa, diz, assim me edificarei. Então entende que ela que queria filhos, não era para favorecer Abraão, ela que estava afim do filho. E tem me pedido, Deus me pediu de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Ela está dizendo, terei filhos, sim. E você, Abraão, será pai por meio de Agar. Então, uma decisão tomada ali por Sarai naquele momento. Ela leva esta proposta para o seu marido. Observa que ela quer edificar por meio de Agar. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, aceitou o conselho de Sarai. E assim fez. E aí o texto vem bem claro, tomou Agar a egípcia, ou a escrava, que é a sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, pois por ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, fazia 10 anos que eles estavam ali na trajetória. Ele o possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Queridos, o que eu quero colocar aqui nesta tarde especial de sexta-feira? Olha, obrigado pela tua companhia. Começa aí a postar, a convidar alguém, fazer uma sala para este vídeo, para que você continue comigo até o final. Deus tem uma palavra forte ao teu coração. Uma coisa que eu quero deixar claro para você aqui. Desígnios de Deus serão realizados. Todos os desígnios de Deus. Ninguém impede o desígnio de Deus. Nem homem, nem o diabo, ninguém impede. Os desígnios de Deus são traçados. O propósito de Deus são traçados. E não há quem impeça. A minha promessa, a tua promessa, as nossas promessas, que Deus o fez conosco, Ele cumpre se nós permanecermos firme com Ele. Ele cumpre a promessa, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas se nós sairmos do prumo, sairmos da direção, Ele não cumprirá as promessas feitas em nós. No entanto, todavia, o desígnio, o propósito que Ele tem comigo e com você, esse será concluído. O propósito dele será concluído. Não a promessa em nós. O propósito dele será construído. Será concluído. Porque o que Deus quer fazer, Deus faz. Às vezes a gente não compreende, pensa que está meio contraditório tudo, porque a nossa visão é mais olhando o comum, as formas naturais, as formas comuns.
mas o propósito de Deus, ele vem através do sobrenatural, através do milagre. E por isso que às vezes a gente fica meio perdido, não compreende. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. O que precisa, pastor João? O que precisa é de fé. Precisa de crer. Então peça para Deus, porque a fé também é atributo de Deus. Deus te dá a fé para você acreditar que as coisas acontecerão. Às vezes você não entende, não compreende, não pode ser muito contraditório o que está acontecendo, mas fica tranquilo, Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo, ainda que isto não condiz com o que você imaginou, com o que você traçou, com o que você até aprendeu, quem sabe está contrário até os seus princípios, mas fica em paz, porque Deus pode estar trabalhando nesta causa da forma dele. Você talvez não está entendendo nada, você precisa somente crer. Ah, pastor, mas eu já tentei. Deixa eu te dar um conselho e fazer uma lembrança na tua mente. Certa feita, Jesus estava no monte, chamado Monte da Transfiguração, e depois Jesus desceu. Quando ele desce do monte, ele encontra os seus discípulos sendo humilhado, porque havia um pai com um filho que tinha um demônio que fazia ranger os dentes, pulava na água, se mordia, e a situação estava difícil. Mas quando Jesus chegou, ele aproximou de Jesus. Eis, eu quero te dar um conselho, ainda que você não está compreendendo nada, ainda que você não está entendendo nada, ainda que você não está conseguindo, mas fica perto de Jesus, porque de Jesus é que emana a bênção e a realidade para a tua vida. É de Jesus que vem o milagre que você está precisando. Ele aproxima de Jesus. Ele é bem claro, o texto é bem claro. Ele aproximou de Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda, ajuda o meu filho. E Jesus pergunta o que acontece com o seu filho. Ele diz: desde a infância acontece assim, assim, assim. Ele desmaia, ele quer pular no fogo, na água. E ele detalha para Jesus e que diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Aí o Senhor diz para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ai, ali mandaçou. Tudo é possível ao que crê. O que precisamos é de fé. O que precisamos é de crer. E aquele homem nos traz um ensinamento profundo. Ele diz: Senhor, eu preciso da minha vitória. Me ajuda na minha falta de fé. Talvez você está precisando hoje aproximar de Jesus e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Aprenda com o Senhor Jesus. Aprenda com aquele homem. Aprenda com a palavra. Me ajuda na minha falta. Jesus quer te levar a tua fé lá em cima. Quem sabe você está assim porque você não pediu. Peça para ele. Você sabe o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8? Diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, isto é dom de Deus. Fé também é dom de Deus. Peça o dom de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Peça o grande. Olha, Tiago diz, capítulo 2, versículo 21, que Abraão é o nosso pai na fé. Ele é nosso pai na fé. Mas Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Jesus é o construtor, é o autor da fé. Então, se é a fé de Jesus, peça para Jesus que Jesus te dá a fé. Jesus te dá a fé. Mas, pastor, aproxima dele. Peça fé para ele. Porque a situação é complicada, você não está entendendo, está
tudo fora do comum, do normal. É muito contraditório pelo meu conhecimento espiritual. Quem sabe do teu conhecimento religioso. Está muito complicado. E esta palavra vem para você nesta tarde de sexta-feira. Acredita, crê somente, porque tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então precisa crer para ver o mistério. Como pode? Agora a mulher, a Sarai, ela quer ser edificada pelo filho. Ela disse, eu vou me edificar por meio de Agar. Mas a promessa de Deus, hora nenhuma, foi dessa forma. A bênção de Deus era através de Deus, de Abraão e Sarai. Porém, até ali não tinha promessa para Sarai. Então Sarai disse, eu vou trabalhar para que o milagre acontece, para que a promessa acontece na vida do meu marido. Mas ela estava querendo ser edificada. E ela disse, eu pego a minha escrava como barriga de aluguel para o meu marido, e aí eu vou ter filhos da escrava. Porque isto era, na época, isto era legal. Era costume deles. Se um homem, a partir de Gênesis capítulo 6, que Deus diz, o meu espírito não contenderá mais com o homem, e o homem viverá somente até 120 anos, a partir dali foi-se estabelecido uma lei que se o homem casasse, vivesse com a mulher 10 anos e não tivesse filho, que ele poderia ter uma barriga de aluguel, ou seja, ele precisaria de uma geração, porque a idade foi estabelecida até 120 anos. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas então era legal. O que estava acontecendo ali era legal. Para a época, para o tempo, para aquela época, era legal, não para agora. Para aquele tempo era legal. Então ela estava dentro das leis, ela não estava fora da lei. E quando ela fala com seu marido, Abrão também concordou, porque ela não estava fazendo nenhum absurdo para ela. No entanto, demonstra que ela tinha uma intenção de se satisfazer. Pois bem, quando ela fez todo o trabalho, Abrão aceitou, Agar fica grávida. Agora Agar era escrava, mas era humana também. Ela não era um robô, ela era humana também. Quando ela começou a ver a sua barriga crescer, que ela tinha concebido, que ela estava crescendo a barriga, estava gerando um filho do seu senhor, Abrão, ela começa a olhar para Sarai e diz assim, você pode até ser a esposa dele, mas você não é a mãe do filho dele. Quem vai ser a mãe do filho dele sou eu. Então ela começou a crescer, a escrava, a serva começou a se achar que já estava em posição. Aí quando Sarai diz, olha, vai fazer tal coisa, ela já dizia, vai não, espera aí, eu tenho que ter devagar, porque eu estou gestante, eu não posso, não sou mais aquela pessoa, então vai devagar comigo, estou gerando um filho do seu marido. E isto foi causando um certo desprezo para Sarai. Deixa eu te falar, às vezes a nossa decisão, as nossas decisões, ela provoca o futuro, um desprezo. Cuidado com decisões. Queira andar e, por favor, na direção de Deus. Cuidado com as decisões. Tudo isto que aconteceu com Sarai, Abrão, Agar, é muito contraditório se a gente olhar isso de uma forma natural. É muito contraditório. E quando ela sentiu, ela não resistiu mais. Sarai não aguentou mais a humilhação da escrava. A barriga crescendo e a escrava humilhada. Agora a escrava já não tinha mais horário de levantar. Agora a escrava já não queria fazer mais as coisas como antes. Então ela deixou de ser uma serva para ser uma senhora, agora se igualando com Sarai. Sarai não resistiu isso, considerou isto como uma zombaria, um desprezo da situação. Nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões para que nós não sejamos desprezados
no futuro. As nossas atitudes agora, as nossas reações agora, podemos provocar um desprezo lá na frente. Então, cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões. Deixa eu olhar novamente para a Bíblia. Foi sua senhora por ela desprezada. E aí o versículo de número 5 diz assim: eu te dei a minha serva para possuir. Ou seja, Sarai está agora dando bronca em Abrão. Se foi ela que teve a ideia. Como se ela dissesse: eu fiz isso por você. Olha aqui a hipocrisia dela. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Preste atenção na situação. Na hora de fazer a arte, na hora de tomar decisão precipitada por si mesmo, humanamente olhando, forma natural, forma analógica, toma a decisão, não quer saber, não vai buscar Deus. Mas na hora que aconteceu a situação terrível, na hora que está no aperto, na situação horrorosa, na tristeza, no desprezo, aí ela chama Abrão e chama Deus também e coloca na causa. Ela disse: Deus, julga entre eu e entre ti. Quer brigar com o marido se o marido não tem culpa de nada. Mas ela queria dizer: você é o superior em casa. Você deveria ter impedido quando eu te dei esta opção. Será que isso acontece nos dias de hoje? As pessoas dão ideias, cheia de ideologia, dão ideias. Aí quando não deu certo, desculpado foi você. É difícil achar quem assume as decisões. E ainda coloca Deus na parada. É isso que está acontecendo. Eu tenho uma intuição espiritual que Deus está falando com alguém aqui. Toma decisão precipitada e depois procura o culpado. Assume o que foi feito. As decisões que foi tomada. Assume, não consultou Deus, não consultou o pastor, não consultou, não orou, não buscou ao Senhor e foi e cometeu. Agora quer pôr Deus na parada, quer pôr o pastor na parada, quer pôr a esposa na parada, quer pôr o marido na parada, quer envolver a família. Cada um tem que se assumir com os seus problemas. Sarai foi um exemplo desta negatividade. Ela não assumiu, ela envolve agora Abrão e quer dizer com Abrão: que Deus me julgue a mim e a você. Que situação! O que aconteceu? Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te receber. Sarai humilhou agora ela, humilhou ela, para não dizer que ela mandou embora. Então ela humilhou. E ela fugiu da sua presença. Olha a situação desta escrava. Ela não pediu para estar ali. Ali não era nem o país dela. Ela foi comprada e trazida para aquele lugar. Ela não pediu para estar ali. Ela não pediu para ser mãe. Ela não pediu aquela situação. Ela não pediu para entrar naquela guerra. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você se encontra numa situação meio enrascada. Lugar que você não pediu para estar. Lugar que você não almejou. Você não foi trazido para esse lugar. Às vezes foi tomar decisão por outras pessoas. E você se encontra agora no meio desse negócio difícil de resolver. Não acha a ponta do nó. Deixa eu te falar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Às vezes você está pensando que tudo está errado. Mas é desígnio de Deus. É propósito de Deus. É por isso que tudo aconteceu assim.
É o que eu comecei a falar na introdução desta mensagem. O desígnio de Deus não é invalidado. O que Deus quer, Deus vai fazer. Ele vai usar quem Ele quiser usar. Ele vai trabalhar do jeito dele. Ninguém vai entender. Não é culpa de Sarai. Não é culpa de Abrão. Não, muito menos de Agar. Tudo era trabalhar de Deus. Tudo era o trabalhar de Deus. É por isso que eu digo, vai entender que jeito? Peça fé para Jesus Cristo. Peça fé para Jesus Cristo e confia. E confia. Lembra do texto sagrado que diz: eu sei em quem eu tenho crido. Faz esta expressão. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não se preocupa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só acredita. Acredita. Deus está trabalhando nesse embrolho todo aí. Deus está trabalhando. E o final é bênção de Deus. Talvez no meio desta situação todinha aí, como aconteceu com Agar, ela foi para lá no deserto. Mas não se preocupa que lá no deserto Deus falará contigo, pegará e te tirará do deserto e te dará vitória para a glória do teu nome. Tudo é o trabalhar de Deus. Na segunda-feira eu volto para concluir esta palavra. Deus abençoe a tua vida. Na segunda-feira eu volto para concluir este mesmo assunto, porque agora Agar não resistiu à humilhação tão forte que Sarai fez por ela. Ela teve que sair. Às vezes você pensa, saí porque fui humilhado, saí porque não aguentei. Não é. É trabalhar de Deus. É trabalhar de Deus. É o trabalhar de Deus. Vem comigo na segunda-feira às 15 horas e a gente continua esta mesma mensagem. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te protege. Abençoa a sua casa. Tenha um final de semana abençoado no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar pela tua vida. Querido Deus, bendito Pai. Seja o teu nome adorado, Senhor, e glorificado. Senhor, eu te louvo, meu Deus, pela existência. Eu te louvo pela salvação, meu Pai. Ó Jesus querido, Tu és a nossa ajuda. Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que tem, Senhor, domínio nas nossas vidas. Meu Deus, prevalece sobre nós o que Tu queres, Pai, e não o que nós queremos. Oh, meu Senhor da glória, visita o Teu povo. Visita, meu Pai querido, Teus filhos, Senhor. Entra com providência e dá vitória a cada um. Meu Pai celestial, guarda porque o Senhor é Rei, o Senhor é poder. Em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, aceite a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.